O Ronilson, logo na primeira participação dele do caso Lulinha, que a gente abriu o programa com isso, estamos falando disso até agora, impressionante, a gente vai entrar agora na questão política. E o Ronilson falou sobre o impacto disso na campanha de Lula. É claro que isso tem preocupado demais. Ontem a gente até trouxe aqui a apuração de que o presidente Lula chamou lá no gabinete dele para conversar o advogado de Lulinha, ficaram 3 horas conversando e eles estão analisando. O PT encomendou uma pesquisa para falar sobre isso, né? Tá na coluna da nossa rainha Mônica Bergamo de hoje, uma pesquisa interna do PT. O envolvimento de Lulinha com a lobista já teve impacto na campanha de reeleição de Lula. As pesquisas internas do PT, feitas por mais de um instituto, registram que a distância entre Lula e Flávio Bolsonaro diminuiu essa semana, oscilando entre 2 e 3 pontos. E variava antes entre 7 e 10 pontos a favor do presidente Lula. As pesquisas qualitativas também mostram que o caso Lulinha já entrou na pauta. Mas a avaliação interna é que a campanha está no começo e que ainda haveria tempo para contornar o problema, deixando claro que Lulinha nunca conseguiu fechar negócios no governo. E aí é interessante a gente abrir também a coluna da Dani Lima, dizendo que a ideia do governo e da campanha do presidente Lula neste momento, o presidente Lula não vai fazer uma campanha defensiva no horário eleitoral gratuito. A missão é apresentar ao eleitor quem é Flávio Bolsonaro. Eles vão partir para o ataque. E vão fazer aí a história de Flávio Bolsonaro, desde a atuação dele na política no Rio de Janeiro até hoje. A ideia é que é preciso ir para o embate já na largada para desconstruir a imagem do Flávio Bolsonaro. E o comparecimento de Lula ao primeiro debate nesse final de semana na Band está praticamente descartado, segundo também a coluna aqui da Dani Lima. Vamos lá, vamos começar aí por essa pesquisa e qual deve ser o rumo da campanha do presidente Lula. Até que ponto o caso Lulinha estraga a campanha de Lula, Ronilson, e como que ele deve se comportar nessa campanha? Será que é realmente para bater em Flávio Bolsonaro? Desconstruir Flávio Bolsonaro é o caminho para que Lula suba nas pesquisas? Fabíola, com relação à estratégia relacionada ao Flávio, é uma linha, né, de argumentação, de estratégia já do Sidônio já considerado, né, uma ideia de ser mais enfático com relação ao Flávio Bolsonaro, explorando, né, todas as polêmicas em torno do Flávio, em especial da sua vida política, né, no Rio de Janeiro, que é onde ele tem vida política, todas as polêmicas que não são poucas, né, que arrastam seu nome no Rio de Janeiro. O Lula fez resistência a esse tipo de estratégia, mas vai sendo convencido, né, de que a maneira como o embate foi colocado, né, das eleições, sobretudo porque o Flávio derreteu muito pouco do que se imaginava, na esteira de todos os escândalos, não evidência, né, de todos os debates, né, e polêmicas em torno do seu nome, seja do Banco Master, da Rosa, tudo aquilo que a gente já sabe, além de uma ou outra declaração sobre a questão de mulheres, um embate com a Michelle, ele derreteu muito pouco do que grande parte da campanha do Lula esperava. Então, a conclusão que se chega é que, se não fizer uma campanha um pouco mais ativa, no sentido de ir mais para cima, mesmo que Lula, obviamente, tenha muito mais para mostrar e para falar de si, do que necessariamente gastar essa energia com mais ataques, mas se uma estratégia que não case essas duas ações, ela pode perder espaço. E com relação ao Lulinha especificamente, acho que são 2 movimentos, né? Eu acho que é até triste uma maneira de pensar, que é quase que a gente vai... É interessante pensar como as eleições vão sendo marcadas de acordo, ou quase determinadas de acordo com o escândalo que estiver mais perto das eleições, né? Se a gente não tem algo que apareça no final de setembro para ser a discussão, o debate até o dia das eleições, nós vamos ficar com aquilo que está por aqui hoje. Então, o determinante aqui vai ser o quanto que as investigações afundam, onde ela chega, e que resultados ela tem, e também se ela pode ser substituída por um novo caso, que não é difícil, tá? O poço sem fim
no Banco Master pode trazer novos personagens, novas evidências, novos debates, que podem ter um impacto direto com relação às eleições. Vamos lá, Josias. Quer dizer, qual é o tamanho do estrago que isso traz na campanha de Lula? Será que essa pesquisa é uma pesquisa interna feita pelo Partido dos Trabalhadores, pedido de vários institutos? Eles identificaram que isso fez com que houvesse aí uma redução na diferença entre eles. Será que foi isso exatamente, Josias? Qual é a sua análise? Bom, o Lula já tinha dificuldades para crescer na pesquisa, Fabiola, antes mesmo da exploração desse caso do Lulinha, né? Há um antipetismo que ainda é vigoroso no Brasil. Esse antipetismo impulsionou a vitória do Bolsonaro lá atrás, em 2018. O que é prejudicial para o Lula é o fato de que esse sentimento anti-PT, ele se alimentou, ele se nutriu lá atrás das denúncias de corrupção com as quais conviveu o Partido dos Trabalhadores. Mensalão, Petrolão, tudo isso formou um caldo que transformou o antipetismo na maior força política da sucessão presidencial de 2018. Isso resultou na eleição do Bolsonaro, que era um personagem precaríssimo e que conseguiu se vender como antissistema, mesmo estando há 3 décadas se nutrindo do sistema, e chegou à presidência e deu no que está dando. Então, não é bom para o Lula reavivar essa memória do antipetismo, essa memória anticorrupção. Isso tudo é ruim para ele, mas ele já tinha dificuldades para tirar a popularidade do seu governo do vermelho, para obter índices de intenção de voto mais portentosos do que ele vinha obtendo, mesmo depois que o Flávio Bolsonaro se enrolou no áudio em que ele pede dinheiro ao Daniel Vorcaro. Ele cai a partir de maio, mas os pontos que o Flávio perde não vão para o Lula, vão para os indecisos, e agora estão voltando para o Flávio Bolsonaro, né? Agora, começa em uma semana a propaganda eleitoral, no rádio e na TV. Então, os donos das maiores vitrines eletrônicas, que são os favoritos nessa corrida ao Palácio do Planalto, tendem a monopolizar o espetáculo. E o Flávio Bolsonaro incluiu o Lulinha e a corrupção entre as suas prioridades televisivas. E os operadores do Lula estão se equipando para um revide, que é chamado, inclusive, por um dos aliados do presidente, de desnudamento do filho do Bolsonaro. Então, a perspectiva de que os candidatos favoritos ataquem um ao outro no horário eleitoral faz dessa sucessão de 2026 uma disputa medonha, tétrica, né? Tão ruim quanto uma guerra. A diferença é que, em vez do derramamento de sangue, vai escorrer lama. Então, uma sucessão assim, em que a lama escorrerá no horário nobre da televisão, em comerciais que são divulgados ao longo da programação, é muito ruim, né? Nós devíamos ter um processo mais civilizado, em que as pessoas estivessem discutindo um projeto para o país, programa de governo. Mas a conjuntura está empurrando essa sucessão para esse barraco de lama, né? Evidentemente, a propaganda eletrônica, que já começou a ser gravada, ela não vai ser feita só de corrupção, de denúncia, de parte a parte. O Lula, inclusive, no plano original, ele trata o Flávio Bolsonaro, nessa propaganda, como um coadjuvante. Ele prioriza a comparação do governo dele com a gestão do Bolsonaro, que é o pai do candidato, né? E ele acha que o governo tem muito a apresentar, espera-se que ele consiga convencer o eleitorado, né? E o Flávio também, embora tenha dedicado uma certa prioridade ao Lulinha, e isso vai aparecer na propaganda eleitoral, ele está tratando também de economia, tenta jogar o aumento do custo de vida sobre os ombros do Lula, alegando que o Lula é responsável pela carestia, pelo endividamento das famílias. Então vai ter outros temas vão aparecer, mas a lama vai estar lá, Fabiola. E é triste que isso aconteça. É inevitável, né, que os dois se ataquem, não é a primeira vez, não será a última, né? Mas, como disse, será um espetáculo tétrico, vem sendo já. Hoje a gente fala de campanha eleitoral, a gente fala de pesquisas, dos ataques de parte a parte, muito pouco de proposta de governo, né? Aliás, os planos que foram entregues à Justiça Eleitoral são muito ruins, muito precários, né? Poucas ideias,
e confusas, né? Todos eles, o do Lula, o do Flávio Bolsonaro também. Então é uma pena que a eleição esteja sendo tumultuada novamente por denúncias de malfeitos, de crimes e tal, mas a exploração política disso, evidentemente, é inevitável, né? E bom para o Lula não é, Fabiola. Vamos ver qual é o tamanho do estrago, afora essas pesquisas internas que a Mônica Bergman nos trouxe hoje. Vamos ver, hoje tem um Datafolha, né? Não sei se já capta, acho que não, porque o campo foi feito aí no início da semana, é preciso ver se capta já esse ambiente em que o Lulinha está mais exposto, né? Mas o Lula já vinha tendo dificuldade para reagir nas pesquisas antes da exposição do filho. E com essa superexposição no noticiário, obviamente isso não é positivo para o presidente, né?